Fala pessoal, professor Muniz por cá. Hoje nós iremos resolver, algumas questões de Código de Trânsito Brasileiro, focado também em concursos que cobram esse assunto de trânsito, Então hoje, 1º de novembro, de 2022, a gente vai estar aqui gravando para vocês, resolvendo essas questões. Tem grande importância na prova, faz diferença, você ganha um ponto a mais, Vamos aqui à nossa primeira questão, bom? A primeira questão diz o seguinte, olha. É proibido, vedado, Vedado é proibido. Pode também vir assim, defeso na sua prova, Defeso é a mesma coisa que proibido. É defeso, é proibido, é vedado nas áreas envidraçadas do veículo o uso de cortinas, persianas fechadas, onde? Nas áreas envidraçadas, nos vidros, ou similares nos veículos em movimento em qualquer situação. Pessoal, olha esse final. Em qualquer situação deixou o item errado. Por quê, professor? O que é que a lei fala? Olha lá. Lá no artigo 111, ele fala o seguinte, é vedado nas áreas envidraçadas do veículo que, olha lá no título 2, o uso de cortinas, persianas nas áreas fechadas quando o veículo está em movimento. Temos um detalhe. Salvo nos casos nos que possuem espelhos retrovisores em ambos os lados. Ou seja, se houver os espelhos retrovisores em ambos os lados, então pode usar. Quando ele diz na questão que em qualquer situação é proibido, deixou a questão errada. Então, eu quero que vocês observem esse ponto na lei, em relação à questão de se possui espelhos retrovisores em ambos os lados, pode sim, é uma exceção a essa regra aqui do artigo 111, O 3 ele fala assim, é proibido a posição de inscrições, películas refletivas, não pode, painéis decorativos ou pinturas. Olha aí. É proibido nas áreas envidraçadas inscrições, películas refletivas, ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando compromete a segurança do veículo. Quando comprometer a segurança do veículo, professor? Então, não pode. Isso, não pode. Agora, se, por exemplo, na questão ele falar que tem a película, porém não compromete a segurança do veículo, conforme a regulação do CONTRAN, então pode. Se o CONTRAN regulamentou, não compromete a segurança do veículo, então pode. A regra é que não pode. Películas refletivas, não pode. Painéis decorativos que comprometam a segurança. Tá bom? No parágrafo único, ele diz que é proibido inscrições de caráter publicitário, ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores. Onde, professor? Não pode colocar essas inscrições de caráter publicitário em toda a extensão do para-brisa. Então, não posso colocar lá no para-brisa um painel completo, 100% lá, uma inscrição publicitária, nem no para-brisa e nem também na traseira do veículo. Professor, tem alguma exceção? Tem. Quando a gente colocar esses painéis de caráter publicitário, se não colocar risco à segurança no trânsito, então pode. Pode. Então, ele diz assim no final, salvo se não colocar em risco a segurança no trânsito. Então, tem que ser analisado. Mas a regra é que não pode colocar inscrições de caráter publicitário, nas áreas envidraçadas ali, no para-brisa e nem na traseira dos veículos. Tudo bem? Salvo se não colocar em risco a segurança no trânsito. Então, questão 1 errada. Tranquilo, pessoal? Pode cair na sua prova? Pode. Está lá no artigo 111, CTB. Segunda, os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo permitido o seu reaproveitamento. Então, professor, eu tenho minha placa no meu veículo. Ele está dizendo que é individualizado. Cada veículo tem sua placa, tem sua numeração. E, lógico, essa numeração vai acompanhar até a baixa do registro. Professor, pode ou não pode reaproveitar esse mesmo número, essa mesma placa, esse registro? Pode. Pessoal, está errado essa questão, Está errado, porque não pode haver o reaproveitamento, Está lá no artigo 115. O que é que ele fala? É vedado o reaproveitamento. Ele diz que os caracteres das placas são individualizados, para cada veículo e vão acompanhar até a baixa do registro, sendo proibido
o seu reaproveitamento, tá? Lá no artigo 115, ele vai falar, artigo 115, parágrafo 1º, ele vai trazer bem direitinho essa questão. O que ele fala? Sobre a questão do emplacamento, né? Como é que o emplacamento é uma das formas de identificação do veículo, tá? Existem as gravações do chassi, do monobloco, mas também tem a placa. O artigo 115, ele fala que os veículos ele será identificado externamente, na parte externa, por meio de placas, né? Tanto na frente quanto traseira. Só que ele fala que os veículos de 2 ou 3 rodas, né, as motos, elas são dispensados da placa dianteira. Não tem placa na parte da frente, tá? Sendo esta lacrada em sua estrutura. Então, aquelas placas um pouco mais antigas tem o lacre, tá? Na parte traseira. A gente já sabe que com as placas do Mercosul, elas não possuem, né? Tem um QR Code para a gente consultar. Porém, a regra é que aquelas placas ainda não modelo Mercosul, carro, placa dianteira e traseira, lacrada na parte de trás, tá? Parágrafo 9. As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo, né, são dispensadas da utilização do lacre. Foi o que eu falei. Aquelas placas lá do Mercosul atual, a gente permite identificar o veículo lá com QR Code, por exemplo. Então, é dispensado a utilização do lacre. Tudo bem? Então, questão errada, porque ele disse que era permitido o reaproveitamento. Ó. Não é permitido o reaproveitamento. Tá? Não é. É vedado o reaproveitamento, tá bom? E vai acompanhar até a baixa do veículo. Terceira questão diz o seguinte. Todo veículo automotor, veículos elétricos, articulados, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado no município, né, de domicílio ou residência do condutor. E aí, pessoal? Todo veículo automotor elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito, no caso aqui é o DETRAN, né? Nos estados, no município de domicílio ou residência do condutor. E aí, pessoal? Se eu tenho um veículo, né? Por exemplo, um carro, um veículo automotor. Eu registro ele onde? É no órgão executivo de trânsito do Estado? É no DETRAN. No município de domicílio de quem? É do condutor ou do proprietário, pessoal? É do proprietário do veículo, né? Não é do condutor. Então, se você vai registrar o veículo, é no órgão executivo de trânsito do Estado. Onde? Lá no órgão, lá, por exemplo, na cidade de Itapoca. Tem lá o DETRAN da cidade de Itapoca, no Ceará. Tem lá. Ele registrou lá? Registrou. Tá lá. No município de domicílio do proprietário, tá? O que ele fala? Artigo 120, ó. Todo veículo elétrico, automotor, articulado, reboque, semi-reboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado, que é o DETRAN. No município de domicílio, residência do seu proprietário. Do seu proprietário, não é do condutor, não. O condutor pode ser qualquer outra pessoa. Então, na hora da abordagem, né? Então, questãozinha errada, tá bom? Peço que vocês coloquem aí no seu material. Errado, ok? Pessoal que está estudando para a Guarda Municipal de Fortaleza, tá, pessoal? Muitas guardas municipais estão cobrando CTB. Até porque colocaram lá naquelas competências do Estatuto Geral das Guardas, competências de trânsito. Por isso que, com certeza, é importante ser cobrada essa lei. Artigo 121 diz o seguinte, olha, professor, a possibilidade do registro do veículo, né, você escolher, né, a escolha de quem? Do proprietário. O que é que ele fala? Você, na hora do registro, para a expedição do certificado de registro, né, você escolhe, né, meio físico ou meio digital. Mais utilizado aqui, tá, né, que está migrando para a parte digital. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma informação para você, está lá no artigo 121. Então, questão errada não é do condutor, e sim do proprietário. Tudo bem? Vamos aqui à questão de número 4. Será obrigatória a expedição de um novo certificado de registro de veículo quando? Pessoal, existem determinadas situações
que nós temos que expedir um novo certificado de registro do veículo. Não confundir esse certificado com licenciamento, tá? Esse registro é aquele documentozinho quando você compra o carro na venda do carro. É o registro do veículo, tá? Não confundir esse registro com o licenciamento. O licenciamento, ele é um outro documento. Mas vamos lá. Ele está dizendo assim, é obrigatória. O que é obrigatório para a gente expedir um certificado de registro? A expedição de um novo certificado, professor. Eu já tenho um, mas a gente vai ter que expedir outro. Só que ele quer a exceção. Ou seja, ele quer um caso que não é obrigatória a expedição de um novo CR. Vamos lá. Professor, se eu transferir a propriedade do carro para outra pessoa, é obrigatório emitir um novo CR? É obrigatório. Professor, eu sou proprietário e eu quero mudar de município. Eu vou mudar minha residência. Vai ter que expedir outro certificado? Vai. Quando for alterado qualquer característica do veículo. Alterou qualquer característica, como vem no campo observação, né, as alterações, então com certeza ele vai ter que expedir um novo CR. Professor, mudou a categoria? Também vai ter que expedir um novo CR. Categoria, né, do veículo lá. Tem que expedir. Porque senão vai ficar com a categoria errada lá no documento. Transferência de domicílio, residência no mesmo município. Está aqui o nosso gabarito. Não tem essa previsão, tá? Professor, eu mudei, mas mudei só de casa dentro do mesmo município. O que é que vai acontecer? O artigo 123 ele diz o seguinte, ó. Será obrigatória a expedição de um novo certificado de registro quando o cara mudou de propriedade, transferiu a propriedade, o proprietário mudou o município de domicílio, certo? Foi alterado qualquer característica do veículo e quando houve mudança de categoria. Aí lá no parágrafo 1º ele diz o seguinte, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado é de 30 dias. Ou seja, o cara transferiu a propriedade, né, o prazo para que o proprietário adote as providências é de 30 dias. As demais providências serão imediatas. Tá bom? Agora, essa questão, as providências que são necessárias para se efetivar a expedição do novo certificado, do novo CR, é de 30 dias. Lá no parágrafo 2º, ele fala o que interessa para a gente. Ele fala o seguinte, ó. Professor, mas a transferência de domicílio dentro do mesmo município, eu não mudei de município, está dentro do mesmo município. Entra nesse caso aqui? Ó, não entra. Ó. No artigo 123 só são 4 hipóteses que vai ser expedido um novo certificado. Agora, o que é que acontece se eu mudar o município? Aliás, se eu mudar a residência dentro do mesmo município. O proprietário ele vai comunicar o novo endereço no prazo de 30 dias e vai aguardar um novo licenciamento para alterar. Entendeu? Não é de imediato aqui igual a esses outros casos. Aqui é um caso à parte. Se você mudou dentro do mesmo município, tá? Você vai comunicar esse novo endereço no prazo de 30 dias. Tá? E aguardar sair o novo licenciamento para alterar. Agora, esses outros casos do artigo 123, não. Vai ser expedido um novo certificado quando for transferida a propriedade. Mudou o município de domicílio, a residência, né? Quando for alterada qualquer característica do veículo, mudou a categoria. Então, está lá no artigo 123. Então, nesse caso aqui, letra E, porque aqui não entra naquelas hipóteses do artigo 123. Ó. Transferida a propriedade, mudou o município, alterou a característica do veículo e mudou a categoria. Nesse caso, vai ter que expedir um novo certificado. Transferência de domicílio ou residência dentro do mesmo município, ele tem que comunicar em 30 dias, depois aguardar sair o novo licenciamento. Tá bom? Questão de número 5. O proprietário de um veículo irrecuperável pode remontar um veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. Errado. Professor, está lá no artigo 126. É proibida a remontagem do veículo. O cara que é proprietário de um veículo que já é considerado irrecuperável, né, ou ele é destinado à desmontagem,
Ele tem que pedir a baixa do veículo. Ele tem que pedir a baixa do veículo, certo? Eu não posso remontar um veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior, não. Ah, vou dar baixa nesse veículo. Não, peraí, não dá baixa não. Peraí que eu vou pegar aqui, vou montar um novo veículo em cima desse chassi aqui. Não pode, não pode. Tá? Não pode. Porque o veículo aqui é irrecuperável, tá? Irrecuperável. Beleza? E ele ainda diz assim no artigo 128, ó, não é expedido um registro do veículo, né, o certificado de registro, enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade das infrações. Professor, eu não posso expedir um novo certificado de veículo enquanto tiver débito para eu pagar, independentemente da responsabilidade pelas infrações. Ah, mas a responsabilidade de fulano. Não interessa. Enquanto houver os débitos relacionados vinculados ao veículo, né, nesse caso, só pode expedir um novo certificado, um novo licenciamento, se tiver tudo pago. Tá? Em relação à questão da remontagem sobre o chassi lá do veículo que foi recuperável, não pode, tá? Tá errada essa questão, tranquilo? Então, ele não pode remontar. Questão de número 6. O registro dos tratores e os demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar a maquinária agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado pelo DETRAN. Como assim, professor? É o DETRAN que faz o registro de tratores agrícolas? Daquelas máquinas que arrastam? E aí, coloca aí no chat. Pessoal, tá errado. Tá? Tá errado por quê? Olha, no artigo 129 ele diz o seguinte. O 129A, né? O registro dos tratores e os demais aparelhos que são destinados a puxar ou arrastar a maquinaria agrícola, né? Ele vai ser registrado por quem? Pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, né? Diretamente ou por meio de convênio. Então, não é o DETRAN. Seria o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Professor, e aqueles registros de veículos de tração animal? Carroça, né? Propulsão humana, bicicleta, por exemplo? Nesse caso, é com o município o registro, tá? Fica com o município. Então, quando ele diz que foi o DETRAN aqui, não. Esses tratores aqui ficam com o MAPA, tá? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo bem? Estão erradíssima. Tranquilo aí? Vamos aqui à questão de número 7. Marque a alternativa incorreta sobre o licenciamento. Eita, tema que pode cair na sua prova, hein? Vamos lá. Olha o que ele fala. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado. A gente já sabe que o licenciamento fica com o DETRAN. As questões gostam de dizer que fica com o município, mas não. O licenciamento ele fica com o DETRAN. Onde mora o proprietário? E aí, pessoal, é onde mora o proprietário ou onde o veículo foi registrado? Pessoal, tá errado. Ó, artigo 130 fala o seguinte: o veículo ele deverá ser licenciado todo ano pelo DETRAN onde estiver registrado o veículo. Ah, professor, mas não é onde mora o proprietário? O proprietário pode ter registrado uma cidade e morar em outro. Então, não é onde mora o proprietário. Onde está registrado o veículo. Tá? Então, questão letra A, incorreta. Letra B, o veículo somente será considerado licenciado quando tiver todos os seus débitos quitados. Perfeito. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulamentada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município. Perfeito, pessoal. Ó, por exemplo, geralmente é 15 dias, né? Para ele fazer o emplacamento, né? Dos veículos novos que saem de fábrica. Então, ele fica lá com um papelzinho, uma guia. A gente vê a data de saída de fábrica e conta ali 15 dias. Se forem lá do norte, aí vai para 30 dias, tá? Mas a regra é essa.
Tá bom? Então, eles não estão sujeitos ali ao licenciamento, tá? Porque o veículo é novo, tem 15 dias aí de deslocamento da fábrica até o município. E se for em relação aos veículos do norte, 30 dias. Tá bom? Aí depois disso aí, meu amigo, tá todo errado, sujeito até o próprio recolhimento do veículo até que se regularize, tá? É obrigatório o licenciamento anual, portar, com certeza. Agora, o que é que acontece? Se o agente conseguir verificar esse seu licenciamento por meio do sistema, tá valendo, tá bom? Então, como eu coloquei aqui para vocês, ó, questão interessante. Então, existe aqui a possibilidade da conferência pelo sistema. Beleza? Então, é isso daí. Questão número 8. São exigências para a condução coletiva de escolares. Cai demais em prova, hein? Exceto, ou seja, ele quer uma alternativa que não é uma exigência para a condução coletiva dos escolares, aqueles transportes que levam as crianças, né, para a escola. Registro como veículo de passageiro, certo? Pessoal, com certeza. Os veículos escolares, eles têm que estar registrados como veículos de passageiro, tá? Não é de carga. Inspeção anual para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança. Não é inspeção anual, é inspeção semestral. Tá? A gente pode observar aqui, ó, letra B. Realmente aqui já temos um erro. Por quê? Ó? Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares, o que ele fala? Exige-se inspeção semestral para verificar equipamentos obrigatórios de segurança. Então, não é inspeção anual, inspeção semestral, tá? É isso que ele coloca. Letra C. Equipamento registrado instantâneo inalterável de velocidade e tempo. O que é isso, professor? É o tacógrafo, né? É o cronotacógrafo. Né? O cronotacógrafo. É um aparelhinho que fica ali no painel, pessoal, para medir a questão da velocidade, né? Tempo, o descanso, a direção do veículo, tá? Então, esse equipamento ele é obrigatório nesses veículos de condução coletiva de escolares, tá? Lanternas de luz branca, fosca ou amarela nas extremidades da parte superior dianteira, ou seja, na frente. E lanterna de luz vermelha na parte superior da parte traseira. Então, na parte traseira, na parte de cima do veículo, é vermelho e na parte da frente, branca, fosca ou amarela. Perfeito. Pintura na faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura. Importante esse dado aqui, ó. 40 centímetros. Puxar aqui. 40 centímetros. A meia altura, né, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o nome escolar. Alguém já viu, pessoal? Ó, naqueles escolares tem uma faixa amarela, tem o nome escolar. Pois é. É porque a própria legislação exige. Professor, e se o carro for preto? Aí inverte as cores. Tá? Então, o veículo é, na verdade, pintado na cor amarela. Aí as cores são invertidas. Tá bom? Se ele for pintado na cor amarela. Beleza? Então, o dístico, né, escolar, o dígito escolar preto. E no caso que se o carro for amarelo, aí inverte as cores. Tá bom? Importante isso daqui. 40 centímetros. Toda a extensão da parte lateral. Coloca o nome escolar, né, preto. Porém, se o veículo for amarelo, inverte as cores, tá? Né, que vai ser pintado na cor amarela, tem que inverter. Ok, vamos à nona questão. Diz o seguinte. O condutor de um veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos, exceto... Como assim, professor? Espera aí. Aqui o senhor já está falando de condução de escolares ainda, né? Isso, agora lá eu falei os requisitos para o veículo, tá?
Os requisitos do veículo. Aqui eu estou falando o seguinte. Aqui eu estou falando o que, professor? A questão do condutor de veículo destinado à condução de escolares. O condutor. Aqui nós vimos a questão do veículo. Tá? O que é que o veículo tem que ter? Agora, quais são os requisitos para o cara ser condutor? Só que ele quer o que não é. Ó. Ter idade superior a 21 anos? Correto. Ser habilitado na categoria C? Não. Tem que ser na D, tá? Não ter cometido mais de uma infração gravíssima, nos últimos 12 meses, ou seja, nos últimos um ano. Né? No último ano. Ele não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. E tem que ser aprovado em curso especializado, tá? Então, realmente, gabarito letra D é a única alternativa que nós temos incorreta. Beleza? Então, o que é que ele fala aqui? Ó, artigo 138. São as condições para que o condutor, os requisitos para ele ser motorista de condução escolar. Tem que ser habilitado na categoria D, superior a 21 anos, não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e tem que ter curso especializado. Tá bom? Questão número 10. Vamos lá. Show? Tá gostando da aula, pessoal? Estão aprendendo aí? Simulado bem bonzinho, né? É assim, pessoal. A gente vai estudando e a gente vai aprendendo aqui os casos. Vamos lá. São exigências para o transporte remunerado de mercadorias, né? Motofrete, exceto. Pessoal, aqui a gente já vai entrar na questão do motofrete. Também sempre costuma cair questões dessa em prova. É importante que nós estejamos por dentro desse assunto. Vamos lá. E aí, professor, qual é a exigência para a gente fazer aqueles transportes de mercadoria na moto? Como é que fica? O veículo primeiro tem que estar registrado na categoria particular. É isso, professor? É isso, particular? Errado, pessoal. Tá vendo? Ó? Categoria de aluguel. Ó. Vendo? Ó? Aluguel. Não é categoria particular, pessoal. Tá? Mata cachorro no chassi do veículo para proteger a perna do condutor? Com certeza. Instalação do aparador de linha, antena, corta-pipas também. Inspeção semestral dos equipamentos obrigatórios também, correto. Agora, o único erro aí é dizer que ele tem que estar registrado na categoria particular, sendo que o registro é na categoria aluguel. Mata cachorro, como a gente falou, aparador de linha, antenas, corta-pipas e as inspeções semestrais. Pessoal, o artigo 139A, ele tem sua importância. Tá? Tanto as motocicletas quanto as motonetas destinadas a esse transporte remunerado de mercadorias, o motofrete, eles só podem circular nas vias com autorização emitida pelo órgão. E tem que cumprir esses requisitos. Categoria de aluguel, mata cachorro, antenas corta-pipas, inspeções semestrais. Tudo bem? No parágrafo 2º, já foi tema de diversas provas, ele fala o seguinte: é proibido. A banca gosta dessas questões que dizem, olha, é vedado, é proibido. Isso é cara de prova. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo. Professor, não posso transportar produtos inflamáveis ou tóxicos? Não. Com exceção do gás de cozinha e dos galões de água mineral. E tem que ser como, professor? Com auxílio do sidecar. O que é o sidecar, professor? Pelo amor de Deus, me diz aí. Esse bichinho aqui, ó. Essa é a forma correta de transportar o gás de cozinha e galões contendo água mineral. Não é aquelas coisas que a gente coloca aqui atrás, não, tá? É aqui, ó. Beleza? Com auxílio do sidecar. Importante para a sua prova isso daqui. Questão número 11 diz o seguinte: são requisitos para se obter a habilitação, exceto. Aqui, ele está cobrando se você sabe quais são os requisitos para a gente obter a habilitação. Professor, eu tenho que ter maior de 18 anos, né? Isso. 18. Completou 18 anos, né, professor? Já é imputável. Então, já pode. Completou 18, já pode. Saber ler e escrever também. Possuir identidade ou documento equivalente. Com certeza. Possuir carteira de trabalho. Pessoal, dizer que possui carteira de trabalho é muito específico, sabe? Então, assim, a lei fala
que ele tem que ser imputável, ou seja, tem que ter 18 anos ou mais, ser imputado o crime a ele. Tem que saber ler e escrever e tem que ter alguma carteira ou algum documento equivalente. Dizer que só possui carteira de trabalho deixou muito específico. Esse de cima é mais genérico. Ó. Carteira de identidade ou equivalente. Está lá no artigo 140. Quais são os documentos, né, para preencher os requisitos para tirar essa habilitação? Imputável, saber ler e escrever, possuir carteira de identidade ou equivalente. Tá? Essas informações desses candidatos, elas são cadastradas no RENASH. Beleza, pessoal? Tranquilo em relação a esse caso aí? Então, está lá no artigo 140. Letra D de dado é a incorreta. E isso, com certeza, vai cair na sua prova. Beleza? Vamos aqui na questão de número 12. Vamos lá. O que ele está falando aqui na questão de número 12? Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação, exceto. Vamos lá. Como assim, professor? Vamos lá. Ó. Existem as habilitações A, B, C, D ou E. Tem uma gradação. Ele quer a alternativa que esteja errada, ou seja, exceto. Tá? Por exemplo, categoria A. Vamos aqui ver na alternativa A. Condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Perfeito. Quem tem categoria A, o veículo motorizado, 2 ou 3 rodas, 2 ou 3, com ou sem aquele carrozinho lateral. Categoria B. Condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A. Não abrangido pela categoria A. Olha aí. Cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Exceda, pessoal, o veículo que o cara que ele vai dirigir, o cara que tem categoria B pode dirigir, é um veículo que não pode exceder a 3.500 kg. Na verdade, não é exceda, é não exceda. Porque passou disso aí, né, de sendo de carga, já é AC. E cuja lotação exceda 8 lugares. É errado, também não pode exceder a 8 lugares o veículo que o cara que tem a categoria B para dirigir. Incluído o motorista? Não. Excluído o motorista. Totalmente errada a letra B. Quem tem categoria B pode dirigir condutor veículo motorizado, sendo que esse veículo, né, professor, quem tem categoria B também pode dirigir moto. Não, ele não abrange a categoria A, tá? Não pode exceder a 3.500 kg e a lotação não pode passar de 8 lugares, tá? Não pode. Excluído o motorista. Categoria C. O condutor de um veículo abrangido pela categoria B e de um veículo motorizado, né, utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500, aqui está correto. Categoria C, o cara, lógico, quem tem categoria C abrange a B, tá? E esses veículos, para quem tem categoria C, é para transporte de carga. E essa carga, ela tem que passar o quê, professor? Tem que exceder 3.500 kg. Tudo bem? Perfeito, aqui não tem nenhum erro. Letra D. Categoria D. Condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado. Mas qual a finalidade para quem tem categoria D? Utilizado no transporte de passageiro, cuja lotação exceda 8 lugares. Então, a gente utiliza a D em transportes de passageiros, onde aquelas lotações excedam a 8 lugares. Né? Porque se não exceder a 8 lugares, lembra que é categoria B? Pois é. Excluído o lugar do motorista, sempre, tá? Perfeito, item D. E a letra E? Quando é que a gente utiliza essa categoria letra E? Combinação de veículos em que a unidade tratora, a unidade tratora se enquadre na categoria B, C ou D. Então, tem lá, caminhão trator, né? E a unidade que está acoplada, reboque, né, ou semi-reboque,
Trailer, pode ser até um próprio trailer também, aqueles casas, né? Home house, né? Home house. Aqueles trailers de casa, né? Ou articulada e que tenham 6.000 quilogramas ou mais de peso bruto total, né? Que é o PBT. E a lotação também, quando a gente fala de pessoas, tem que passar de 8 lugares. Aí, meu amigão, a gente está falando de categoria E, tá? Aí vai ter que ser categoria E. Então, semi-reboque trailer em que tenha mais de 6.000, na verdade, 6.000 ou mais, né, quilogramas. Nesse caso, tem que ser categoria E. Então, utilizada nessas combinações de veículos, onde a unidade tratora ela pode ser B, C ou D. Tudo bem? B, C ou D. Pessoal, bem tranquilo, também questão corretíssima, tá? O artigo 143 vocês podem encontrar lá do CTB e dê uma lidinha sobre essas categorias, porque sempre cai em prova, tá? Então, na letra B, ó, nossa questão está incorreta. E aqui, como eu falei para vocês, ó, não abrange a categoria A na categoria B, não pode exceder a 3.500 kg e não pode exceder a 8 lugares. Tudo bem? Pessoal, só revisando o que a gente estudou. Isso é de suma importância para a sua prova. Tá? Primeira questão, nós trabalhamos a questão de quê, professor? A questão nas áreas envidraçadas sobre o uso das cortinas das persianas. Trabalhamos na segunda questão a questão das placas, né? A questão que cada veículo ele tem sua placa e não pode ser reaproveitado. Tá vendo? Na terceira questão vimos a questão do registro dos veículos. A questão também 4, a gente trabalhou quais eram as hipóteses que eram obrigatórias a gente expedir um outro documento, um novo certificado de registro. Vimos na questão de número 5 que o proprietário do veículo, ele não pode remontar sobre um chassi, né? Um veículo que foi considerado irrecuperável. Vimos também que na questão 6, sobre a questão de onde são registrados aqueles veículos tratores. Será que é no Detran? Será que é no Ministério da Agricultura, né, Pecuária e Abastecimento? Vimos na questão 7 sobre licenciamento. Vimos na questão de número 8 exigências para a condução coletiva de escolares. Vimos na questão número 9 a questão dos requisitos para o condutor, aquele cara que dirige o escolar. Vimos na questão número 10 exigências do motofrete, para o transporte remunerado de mercadorias. E vimos na questão também número 11 quais são os requisitos para se obter uma habilitação. E vimos na questão número 12 qual categoria se encaixa de acordo com o seu objetivo. A, B, C, D ou E. Cada uma nós vimos na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal, da nossa aula de hoje. Mais um simulado resolvido, dentre vários aí na nossa plataforma. Nós temos o curso para a Guarda Municipal de Fortaleza. É importante, curso totalmente focado. A gente já terminou praticamente quase todo o edital passado. Já estamos incluindo o Código de Trânsito Brasileiro. Estamos incluindo o Estatuto Geral também das Guardas Municipais e matérias que são mais pertinentes a essa área, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Continue estudando, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir o objetivo de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Até mais.